Rapaz, a Bíblia nos explica muita coisa sobre como nós vamos vencer o pecado, né? Como que nós vamos combater o pecado. E no capítulo de ontem a gente viu o pecado entrando na humanidade. Nós vimos o que acontece quando o homem decide ouvir outra voz, senão a voz de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com a raça humana lá no Éden. Eles decidiram ouvir a voz da serpente no lugar de ouvir a voz do Todo-Poderoso, a voz de Deus. E eu quero convidar você a refletir comigo nesse segundo dia. Se você ouvir algum barulho, você já sabe, né? Afastar aqui um pouquinho, ver se não pega tanto ruído do mar. Mas olha só, nós estamos na nossa leitura no dia 2 e comentando de Gênesis 4 até Gênesis 6, a gente descobre muita coisa em relação à natureza humana e o que eu devo fazer para vencer essa natureza. Porque perceba o seguinte, o início do capítulo 4 de Gênesis aponta para dois filhos que nascem, né? Um é Caim, que é o primogênito. Gênesis 4:1 diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado, muito irritado e fechou a cara. Guarda só isso daqui. Primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: nós não podemos adorar o Senhor do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Apesar de Deus ter projetado você com a sua personalidade, os seus desejos individuais, o seu jeito de ser, você não adora a Deus do jeito que você quer. Você pode adorar a Deus da sua forma, mas não do jeito que você quer. E é isso que está relatado aqui. Nós temos dois irmãos que ofertaram ao Senhor. Eu não quero entrar no mérito da discussão de dizer por que um ofertou e foi aceito e por que o outro ofertou e não foi aceito. Tem gente que diz que isso daqui é por causa das primícias, que Abel ofereceu as primícias, mas Caim trouxe o fim de um certo tempo, ou seja, ele deixou para adorar e ofertar a Deus no final de uma colheita, não no início, mas Abel trouxe a primícia do rebanho. Tem gente que aponta isso daqui em relação ao tempo. Outros que dizem que é por causa que um ofertou um sacrifício de sangue, um animal sacrificado, e o outro ofertou cereais, plantações, enfim. Mas o que eu quero que você entenda é que existe uma forma certa de adorar a Deus. E como que eu sei a forma que eu devo adorar a Deus? Nós estamos aqui no mundo de 7 bilhões de pessoas. E cada um tem uma cabeça que pensa de um jeito diferente. Talvez alguém diga: não, eu vou adorar a Deus da minha forma. Eu vou adorar a Deus aqui da minha casa fazendo isso daqui, eu vou adorar a Deus fazendo tal coisa. Mas isso realmente está certo? Qual é o crivo que me diz se Deus recebe a minha adoração ou não? A palavra. Por isso que é tão importante você conhecer a palavra de Deus. Por isso que é tão importante você não ser levado pelo seu coração e dizer: ah, meu coração me diz tal coisa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que existe uma forma certa de adorar a Deus. E essa forma certa de adorar o agrada. Deus se agrada quando nós o adoramos da forma que Ele quer ser adorado. Então, eu quero adorar a Deus, mas quero manter um pecado. Eu quero adorar a Deus, mas quero praticar tal coisa. É a oferta de Caim. Oferece de qualquer jeito e tem qualquer resultado. Isso a gente tem que refletir. A segunda coisa do capítulo 4 que eu quero convidar você a pensar é quando o Senhor diz no verso 6. Por que você anda tão irritado? E por que você está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que diferencia você de um animal? O que diferencia você de um leão, de uma onça ou de qualquer outro animal da natureza? Nós não agimos baseado em nossos instintos. Nós precisamos entender que Deus nos fez com a capacidade
dominar sobre os nossos instintos e não ceder a qualquer tentação. E não ceder a qualquer coisa. Seja um instinto de raiva, um instinto sexual, um instinto de qualquer pecado. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente resista e que a gente domine sobre o desejo da carne. O pecado, o desejo da carne, a Bíblia fala que a concupiscência gera o pecado. Ou seja, o desejo da carne, se você ficar nutrindo esse desejo, eu acho alguma coisa que brilha aos meus olhos, uma oportunidade de ganhar um dinheiro ilícito, ou uma oportunidade de passar a perna no meu irmão e aí eu vou triunfar lá na frente. Isso é pecado. E por mais que seja atrativo aos olhos, continua sendo pecado e vai gerar consequências de morte. Tá entendendo? Então você que se ira, você que tem problemas com tentações sexuais, eu sei que não é fácil, mas você deve dominar sobre isso. Hoje nós podemos fazer isso se formos cheios do Espírito Santo. O único jeito de não conceder, Paulo escreve aos Gálatas e diz que o único jeito de nós vencermos os desejos da carne é andando no Espírito. Se vocês andam no Espírito, então não vão andar segundo a carne. É o que o Senhor fala aqui para Caim. Guarde isso. Se você fizer o que é certo, será aceito. Quem anda em obediência, quem anda em santidade, quem anda correto, Deus abençoa. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Obedeça, será aceito. Desobedeça, será condenado. É o Evangelho. E desde Gênesis o Senhor já fala isso. Então não tem como a gente romantizar pecado. Não tem como a gente passar pano em gelo. Se fizer o que é certo, será aceito. E essa é uma verdade que muitos crentes têm dificuldade de entender. A consequência de não dominar gerou o pecado da morte. O primeiro homicídio, Caim matou Abel. E quando o Senhor vai confrontar Caim, Caim diz assim: porventura sou eu guardador do meu irmão? Será que eu tenho alguma responsabilidade sobre o meu irmão? Meu irmão que se vire. Todo crente que pensa assim tem uma raiz de Caim no coração dele. E o Senhor diz: e o que é que você fez? Verso 10. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Eu quero pegar um parênteses aqui e ensinar para você o seguinte: todo pecado grita justiça contra nós, contra a raça humana. Toda vez que existe um homicídio, toda vez que existe um latrocínio, roubo seguido de morte, todas as vezes que existe um abuso, um estupro, que existe alguém que morre injustamente, o sangue daquela pessoa clama contra nós diante de Deus. Deus é o justo juiz do universo. E pensa que todo pecado que é cometido aqui comparece, a terra clama. A terra. Essa terra aqui que você está vendo, ela clama, dizendo: faça-se justiça, Deus. Cumpra-se essa justiça. Foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Foi o que aconteceu no capítulo 6, quando Deus cumpriu justiça sobre a terra. Vale dizer que quando Deus condena alguém, quando Deus julga alguém, não é porque Deus é mau, é porque Ele é justo. Quando os juízes daqui da terra condenam alguém a 10 anos de prisão, 15 anos de reclusão, porque a pessoa cometeu um assassinato, eu lhe pergunto, esse juiz é um juiz mau? É um juiz perverso? Ou ele é um justo juiz? Por que a gente quer medir Deus de uma maneira totalmente equivocada? Se Deus condena alguém, se Deus... Ele não deu a vida? A Bíblia diz: Ele quem dá a vida e Ele quem tira. Faz descer a sepultura e de lá faz ressuscitar. Está lá em 1 Samuel 2. O que é que eu quero dizer para você? O sangue de Abel clamou contra Caim. Mas lá em Hebreus diz que o sangue de Jesus clama mais forte que o de Abel. Pastor, o que é que isso significa? Existe um sangue que clama dizendo: a terra deve ser condenada. As pessoas devem ser condenadas ao inferno. As pessoas merecem ir para o inferno. Merecem porque pecaram. Merecem porque cometem adultério. Merecem porque traem. Merecem porque mentem. Merecem porque roubam. Mas aí vem Cristo. Que se você aceitar Jesus em seu coração, aí o sangue de Cristo clama mais alto que o sangue de Abel. Existe um sangue que diz: este é culpado. Mas tem um sangue de Cristo que diz: se ele me aceitar, ele se torna inocente.
Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Comenta aqui embaixo, eu creio no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí de onde você está assistindo esse vídeo? A gente vê, né? A gente vê a continuação. Caim é amaldiçoado, recebe a marca para que ele parte em retirada. Interessante dizer, né? É muita coisa para comentar em um vídeo de 10 minutos. Mas interessante dizer que a marca de Caim é graça. Porque ele deveria ser morto. Mas Deus o marcou para que ninguém o matasse. Graça, Deus o perdoou. A gente vai ver os descendentes de Caim. Logo após a gente vai ver 7 Enos. Capítulo 4 é quando eles têm outro filho chamado Sete. No verso 26 e diz: nasceu também um filho a Sete, que pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que começou-se a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5 é um grande desafio para muitas pessoas. Porque elas, ao se depararem com uma genealogia, elas se sentem confusas, acham chato. Mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, aproveita, curte agora esse vídeo agora e compartilha com 5 pessoas para fazer esse devocional com a gente. Agora, curta e compartilhe com 5 pessoas. Olha só, na genealogia eu vou deixar aqui embaixo o significado de cada personagem da genealogia de Adão no capítulo 5, de Adão até Noé. Adão significa homem, Adam, homem. Sete significa apontado. Enos significa mortal ou morte. Cainã, desgraça, pena, aflição. Malalel significa o santo de Deus. Jered, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado ou sem esperança, descanso. Eu gosto muito do estudo da etimologia, que é o estudo que dá o significado dos nomes. Qual é o significado do nome de Adão, do nome de Sete, do nome de Enos? Eu acabei de falar para você e vou deixar aqui na descrição desse vídeo o significado escrito de cada nome e também o que forma. Quando eu pego a genealogia de Adão, que está no capítulo 5, em 10 gerações, eu tenho a seguinte mensagem. Guarde essa mensagem. Abre parênteses. Ao homem está designada ou apontada uma mortal desgraça, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará descanso aos desesperados ou sem esperança. Vai trazer ao desesperado, ao sem esperança, descanso. Pastor, o que isso significa? Cada nome da genealogia que eu e você achamos chata é o plano de salvação. Ao homem que estava apontado uma morte desgraçada, o santo de Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao que está desesperado descanso. Isso é forte, né? Na genealogia, o significado do hebraico, você percebe isso. Olha que coisa linda. A gente tem que aprender a olhar a Bíblia com um olhar sobrenatural. Nada que está escrito nesse livro aqui está escrito por acaso. Assim termina o capítulo 5, né? Ainda fala sobre Enoque que caminhou com Deus, mas não dá tempo, a gente fala em outro vídeo. No capítulo 6 é o início da corrupção, o início não, né? A proliferação, a disseminação da corrupção na humanidade. E aí o Senhor decide dar um reset, enviar o dilúvio. Mas ele levanta Noé. Eu quero só ler o verso 8 para a gente encerrar, que diz assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus é muito bom, porque quando ele tinha todas as razões, justas razões, para destruir, ele ainda decide derramar de sua graça. Foi o que ele fez justamente com Noé. E Noé correspondeu à graça de Deus com obediência. Olha só, a Bíblia diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Mas lá no verso 22 de Gênesis, assim: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. A graça de Deus é correspondida em nosso coração com obediência. A Bíblia mostra aqui: Caim encontrou favor aos olhos de Deus, porque Deus o marcou para que ele não fosse morto pela morte que cometeu.
Enoque encontrou favor diante de Deus, que caminhou com Deus e Deus transladou para si. Noé encontrou favor diante dos olhos de Deus. O que é que eu devo fazer quando eu encontro graça de Deus na minha vida? Simples, obedeça. A resposta natural à graça, a resposta que nós devemos ter diante da graça de Deus é obediência. Você que está aqui assistindo esse vídeo, desde ontem nós falamos isso. Obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra. Eu garanto a você que você vai colher os frutos da obediência. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever aqui neste canal e compartilhar com as pessoas que você ama. Aqui embaixo também está disponível o nosso plano de leitura bíblico anual. Deus abençoe. Fica na paz.